Graça e paz, meus amados irmãos, é muito bom tê-los aí nos assistindo através do Facebook da nossa igreja. É um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra de Deus nessa noite, no dia 19 de julho. Eu queria desde já que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos trabalhar sobre o assunto que fala sobre a graça restauradora de Cristo Jesus. Vamos falar de um personagem muito conhecido, um homem chamado Pedro, um homem que tem algumas características bem interessantes. É um homem que era um líder nato, ele fazia parte daquele grupo mais seleto de Jesus, que existiam aqueles 12, mas Jesus sempre tinha um grupo mais próximo dele, que era Pedro, Tiago e João, e Pedro ele participa desse grupo mais achegado a Jesus. Pedro é aquele homem que viu e estava com ele no momento de Getsêmani, quando Jesus pede para orar e vai em cima de Pedro. Pedro não pode orar comigo nem sequer uma hora, e Pedro não consegue e cai no sono. Pedro é aquele homem que está com ele naquele momento da cura da filha de Jairo. Pedro está com ele em vários momentos, Pedro está com ele na pesca milagrosa. Pedro é um homem que conhece, vê muitas coisas, muitos milagres de Jesus. Pedro andava com Jesus. Uma coisa que me chama a atenção, que Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, mas o próprio Jesus disse que ele não era convertido. Que coisa! Ele vê lá, quando você lê a sua Bíblia, eu convido a abrir em Lucas capítulo 22, 31 a 34, quando Jesus fala isso. Pedro é um homem muito impulsivo. Pedro parece que é aquela pessoa que faz as coisas às vezes sem pensar. Pedro é um homem que um homem bom, mas ele era um homem um pouco bruto. Você deve conhecer alguém, aquela pessoa muito boa, né, mas é um bruto, né? A gente fala assim, nossa, ele é sutil como um elefante, né? Às vezes a gente fala isso. Pedro é esse tipo de homem que era rude porque trabalhava com pesca, tinha barco de pesca, tinha uma tripulação, ele tinha aquela voz de comando, e às vezes você não pode tratar de certos assuntos com uma certa linguagem, né? Às vezes eu converso isso com alguns amigos aqui da igreja, né, que determinadas funções você às vezes tem que ser mais duro, mais pesado, porque senão você não é ouvido. E Pedro é esse homem rude, esse homem que intempestivo, esse homem que fazia as coisas assim, sem muito pensar. Em Lucas, ele diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, é Jesus que está falando, tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E disse, olha o que diz Jesus, olha o que diz Pedro, esse homem que fala assim, abertamente, às vezes sem pensar muito no que está dizendo. Ele fala, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E disse Jesus, Pedro, o galo há de cantar, e antes disso você me negará 3 vezes. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Pedro é esse cara que tem esse rompante. Não pode deixar, quando Jesus é preso, ele pega aquela espada e corta a orelha daquele homem. E Jesus fala, o que você está fazendo? Será que tu não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele mandaria uma legião de anjos? Mas Pedro é esse homem impulsivo, esse homem que não pensa muito antes de fazer as coisas. Interessante que ato contínuo, quando isso acontece, quando Jesus fala para ele o que está para acontecer, quando ele diz que está disposto a ir com Cristo, mesmo que seja para a prisão, mesmo que seja para a morte, acontece um fato que muda a vida de Pedro. Que veja Pedro profundamente triste e que ele precisa ser restaurado por Deus. Agora sim, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21.
Eu vou ler dos versos, para entendermos todo o contexto, dos versos de número 1 até o de número 17. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, né, Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus aparece a Tomé, né, depois dele, essa seria a terceira vez que Jesus aparece. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. E disse: vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pescadores experientes, pescadores que conheciam o mar, mas naquela noite não pegaram absolutamente nada. Diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, Jesus: filhos, vocês têm algo para comer? E lhe responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Por quê? Numa outra oportunidade, num outro momento, Jesus fez a mesma coisa. Você lembra? Está relatado nos evangelhos. Ele vai também, as pessoas não conseguem, os pescadores não conseguem pegar nada, os seus discípulos, ele manda lançar a rede bem cheia de peixe, e naquele momento a visão de João se abriu. Ele lembrou daquele fato, aquela cena era conhecida daqueles homens, era conhecida de Pedro, era conhecida de João, era conhecida daqueles homens que andavam com Jesus. E ele fala: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois ele tinha tirado a roupa, né? Pescaria, estava bem à vontade, e como sinal de respeito, ele vai lá, coloca a sua roupa e se joga ao mar. Ele fica tão feliz de ouvir falar que Jesus estava ali, que ele quer ir no mar nadando. Embora estivesse a pouco tempo, né? a poucos metros, umas braçadas que poderia conseguir, ele lançou a capa que havia tirado e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E disse Jesus: tragam-me alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou
terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Até aqui por enquanto. Queridos, é interessante entendermos todo o contexto desse texto. Horas antes de Jesus ser entregue, ou se entregar por nós, ser traído, Pedro havia dado uma declaração para Jesus: ainda que estes aqui te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mesmo que eu vá para a prisão ou morra, eu vou contigo, Senhor. Às vezes na nossa vida, nós fazemos algo parecido. Juramos fidelidade, juramos amor, mas na hora que o negócio fica feio, nós pulamos fora. É da nossa natureza. Nós somos covardes. Pedro, quando falou aquilo, eu acredito que ele falou de coração. E estava disposto àquilo, realmente estava disposto a fazer tudo aquilo. Mas só que quando chega a realidade da situação, quando ele vê o que está acontecendo, quando ele imagina o que está acontecendo com Jesus, ele não toma essa atitude. Ele nega a Jesus. Pedro vacila. O primeiro ponto é esse: Pedro vacila. Esse Pedro pode ser eu e você que está aí. Nós, às vezes, vacilamos. Algumas vezes pouco, outras vezes muito. Pedro vacila. Aquele homem que era líder, que viu feitos extraordinários de Jesus, num ato de fraqueza. E nós devemos botar culpa em Pedro não, porque eu já falei, eu talvez fizesse a mesma coisa. A situação que vai dizer, e como nós estamos com o coração, também vai dizer, não vamos ver isso mais na frente. Nega o seu amigo, aquele aqui Pedro havia falado que jamais o abandonaria. Pedro vacila e o abandona. Interessante quando nós voltamos lá para o João, capítulo 18, e vamos começar a ler a partir dos versos de número 15, para a gente entender essa imagem, como é que Cristo trabalha, como é que Cristo restaura a gente. Vamos entender como é que está o coração de Pedro. João capítulo 18, versículo 15 diz: Simão Pedro, outro discípulo, estava seguindo a Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio, na casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada da porta e fez com que Pedro entrasse. Deixa ele entrar, olha, conheço ele, manda ele entrar, pode entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um discípulo desse homem? E Pedro respondeu: não sou. Primeira vacilada, negou. Interessante é que naquele momento fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecer. Pedro também estava de pé ali junto com aqueles homens, se aquecendo, olhando para aquela fogueira, pensando o que vai acontecer, se me descobrirem aqui, o que está acontecendo com Jesus. Ele está ali se aquecendo naquela fogueira. E aí, o texto fala o seguinte: enquanto isso, o sumo sacerdote interrogava Jesus acerca dos seus discípulos e ensinamentos, e respondeu Jesus, E aí, aquela discussão entre Jesus e o sumo sacerdote. Mas vamos voltar aqui exatamente para a questão de Pedro.
Lá no verso 25, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram: você não é discípulo dele? Você não é discípulo dele? E ele negou, dizendo: não sou. Pela segunda vez. E continua a história. E um dos servos do sumo sacerdote, perante o homem cuja orelha Pedro havia cortado, insistiu: eu não vi com ele no olival, lá no Monte da Oliveira, não te vi com ele. E mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Em seguida, Jesus foi levado à casa de Caifás para o petróleo. Naquele momento que o galo canta pela terceira vez, eu acho que a consciência de Pedro bateu aquele arrependimento, diferente do sentimento de Judas, que sentiu remorso. Ali Pedro se arrepende e falou assim: nossa, o que eu fiz? Há poucas horas eu falei que eu seria preso com ele, que eu não abandonaria, que eu morreria com ele e por ele. Ele havia me dito que Satanás estava me cirandando, e eu falei: de maneira nenhuma, eu vou te abandonar. Ele havia dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Eu vacilei, eu errei, eu abandonei a Deus. E eu acho que naquele momento Pedro é consumido pela dor, por uma tristeza profunda, pelo arrependimento do que ele havia feito. Eu acho que as forças de Pedro naquele momento minguam. Ele fica triste. Aquilo que segue. E aquela dor consumindo. Jesus é morto, ressuscitado ao terceiro dia. E essa dor ainda corrompendo e doendo no coração de Pedro. Que dor. Talvez você já tenha sentido essa dor. Não com Jesus, mas por alguém que você tenha traído. Por alguém que você tenha dito: estou contigo. Aonde você for, eu vou. Estou contigo, seja na dor, seja na doença. Sou teu amigo. Eu estou ombro a ombro com você. Talvez no momento de fraqueza, você tenha decepcionado alguém. Talvez essa dor ainda esteja te consumindo, ainda doa dentro de você. Mas calma, ajeita para isso. Há conserto para isso. A graça de Deus, ela nos restaura. Pedro teve essa dor. O segundo aspecto desse tema, desse texto, quero pensar no segundo tópico. O primeiro tópico é que Pedro vacila. Eu vacilei. Você talvez tenha vacilado. O segundo ponto é que Jesus é o restaurador que conhece as nossas fraquezas. Jesus é um restaurador fiel. Jesus nos ama. E é interessante, eu convido você rapidamente a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. E vamos ler dos versos 6 a 8. Diz assim: não tenha medo, aquelas mulheres, quando Jesus ressuscita, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Jesus, compraram algumas especiarias e foram ungir o corpo de Jesus, como era de costume. E chega ali, as veem a pedra movida, e eu encontro um homem de branco, um anjo com jeito angelical sentado ali.
elas ficam com medo. E o texto fala, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui, veja o lugar onde havia posto. E aí, gente, tem uma frase que me chama a atenção, que é uma fonte restauradora na vida de Pedro. Ele fala assim, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Queridos, eu fico imaginando a alegria e a surpresa de Pedro quando essas mulheres chegam e dão essa notícia. Elas devem ter chegado assim, meus irmãos, Jesus ressuscitou. Nós fomos lá e a tumba estava vazia, como ele havia dito, ele ressuscitou e mandou que nós esperássemos, que ele ia à frente lá na Galileia. Talvez naquele momento Pedro, ainda triste, deprimido por aquilo que ele havia feito, tristonho naquele canto, falou assim, eu não sou digno dele, eu não faço mais parte do círculo dele, eu não fui corajoso o suficiente. E aquelas mulheres falam assim, ele mandou que fossem todos os discípulos, e a Pedro. E olha que interessante, Pedro era discípulo de Jesus. O anjo, o Senhor, poderia dizer, vá lá e chame os discípulos, diga a eles que eu vou estar lá na frente, estarei com eles. Mas ele faz questão de falar, e diga a Pedro. Deus sabia que Pedro precisava de uma restauração. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que nós precisamos. E Deus vai lá e toca. Eu imagino a atitude. Ele falou meu nome. Ele falou para mim, falou meu nome, Pedro. Eu imagino aquele momento, ele ficou alegre, ele ficou feliz. Nossa, ele falou para mim. Ele falou para eu ir. Ou talvez, eu não sei, Pedro ter falado assim, nossa, ele me chamou. Eu vou tomar uma bronca. Eu errei. Eu vacilei. Ele está me chamando. Ele dá um novo ânimo para Pedro. Ele dá uma nova esperança para Pedro. Ele fala que para Pedro existe a oportunidade da reconciliação. Jesus estava chamando Pedro. Ele fala, Pedro, vá lá. E na nossa vida, meus irmãos, é muito importante isso. Sabermos perdoar. Amor sem perdão não é amor. Amor é uma atitude. Quem ama, perdoa e perdoa sempre. Jesus é amor porque Jesus nos perdoou e Jesus nos amou. Jesus se deu por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Deus nos ama. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus restaura a vida de Pedro. Mas lá na frente, passado, Jesus aparece da primeira vez, Jesus aparece da segunda vez e agora Jesus vai aparecer pela terceira vez. O cenário é muito conhecido. Interessante como nós lemos em João capítulo 18, verso 18. Quando Pedro nega Jesus, ele está se aquecendo numa fogueira. Quando aqueles homens estão no mar, Jesus os espera na praia, tal qual quando eles foram chamados. Lance a rede. Era uma situação muito bem conhecida, como já falamos anteriormente. E aí, naquele momento, Jesus está naquele braseiro. É interessante que essa palavra braseiro, no grego, só acontece 2 vezes no Novo Testamento, exatamente no Evangelho de João, capítulo 18, verso 18, e aqui agora, no João, capítulo 21. É a mesma palavra. É como se fosse Deus dando um renovo para Pedro, levando ele à consciência, ele se lembrar o que havia acontecido.
Uma vez me perguntaram, semana passada, né, BD, se quando a gente perdoa, a gente esquece. Teve uma irmãzinha que perguntou isso. Perdoar não é esquecer. Não dá para ter amnésia. Perdoar é lembrar sem sentir dor, sem sentir raiva, sem sentir vontade de vingança. Perdoar é amar o outro, apesar do que ele fez, daquilo que nós fizemos. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Eu acho que quando Pedro ele olha, ele chega na praia e vê aquele braseiro, e vê Jesus, eu acho que ali ele tem vem à mente aquele momento de dias antes, quando ele havia negado a Jesus naquele mesmo, não naquele braseiro, não naquela mesma situação, ele nega Jesus 3 vezes. Jesus ali prepara aquela comida, e diz a partir de João 25, aqui verso 15, diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, ou seja, olha como é que Jesus é educado, olha como essa graça restauradora é, ele não expõe ninguém a público, ele não dá uma bronca em público, ele acredita que ele chama Simão à parte, e tem aquele diálogo que todos conhecem. Simão, filho de João, você me ama mais do que a este? Por que ele fala isso? Porque antes, um pouquinho antes, João tinha dito, mesmo que estes te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jesus quer restaurar completamente a vida de Pedro. E fala, Pedro, tu me amas mais do que a este? Pedro fala, sim, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E Jesus fala, cuide dos meus cordeiros. Apesar das falhas, Deus é restaurador. Deus está levantando de novo a chama, o ardor missionário do coração de Pedro, restaurando a vida de Pedro, tirando toda aquela tristeza, toda aquela melancolia e erguendo Pedro. É isso que Cristo faz conosco. Deus nos ergue da onde nós estamos. E pela segunda vez, porque ele falou 3 vezes, então ele faz a altura 3 vezes para ficar bem emblemático na vida de Pedro. Ele fala, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse, Simão, filho de Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou magoado, porque Jesus havia perguntado pela terceira vez, ele entendeu, eu acho que ele captou o que Jesus estava falando, ele ficou triste, ficou pesaroso. Ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Mudou. Tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Aqui para mim, na minha opinião, é a conversão de Pedro. Pedro reconhece a autoridade de Deus. Ele reconhece o plano maior de Deus. Ele reconhece o amor, a graça de Deus, a onisciência, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Voltando aqui, meus irmãos, podemos aprender aqui que Jesus ele fala naqueles 2 primeiros momentos daquele amor sacrificial, o verbo grego agapau. Pedro responde com amor filéu, que também é amor, aquele amor fraternal, aquela pergunta. Jesus fala, tu me ama como amigo? Ele fala, Senhor, tu conhece todas as coisas, tu sabe que eu não sou capaz de amar como o Senhor ama, só o Senhor pode amar como o Senhor ama.
Só o Senhor tem esse amor sacrificial. Só o Senhor tem esse amor dadivoso. Só o Senhor tem esse amor que inunda o nosso ser. Eu sei que tu sabe todas as coisas, tu me conhece, tu sabe que eu te amo, Senhor. Eu te amo. Interessante entendermos, meus irmãos, na nossa vida diária, que pessoas podem errar com a gente. Você pode ter sido decepcionado, está decepcionado com alguém. Eu, como pastor, ouço muito isso. Tem gente decepcionada com a igreja, com o irmão, com o pastor, com liderança, com familiares, com amigos, com vizinhos. Mas essa graça de Deus que nos alcançou, e nos perdoou e nos amou, precisamos também dar a outras pessoas. E aí seremos felizes. Tirar do nosso coração toda essa angústia, toda essa dor, e deixar o amor de Deus entrar dentro de nós. E seremos restaurados nas nossas vidas para fazer melhor para Deus. Concluindo, William Buckley, ele fala que Jesus estava ansioso para consolar o pecador arrependido. Jesus estava ansioso para consolar o pecador arrependido, do que castigar o pecado. Jesus estava preocupado, segundo Buckley, a perdoar Pedro, a pessoa de Pedro, que estava arrependido, que estava mudado, que estava triste, que queria ter voltado atrás. Ele está muito mais preocupado em nos perdoar, em nos consolar, do que nos castigar. O castigo é uma consequência de quem não aceita Jesus no dia do juízo, mas nesse momento Ele é o nosso Senhor, é o nosso Consolador, é o nosso Salvador. Ele está aqui para restaurar a sua vida, a sua dignidade, seja você aonde estiver. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 12, 20, uma frase de Isaías: a cana trilhada ele não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Através dessa simbologia da cana trilhada e do pavio que fumega, Deus revela o seu amor, Deus revela a sua misericórdia para com os caídos, para com os machucados, para com os carentes de uma nova vida. O mundo te joga fora. À beira da estrada, quem passeia por Campos, aqueles lugares ali, não sei se ainda está assim, tinha muitos canaviais. Nas estradas, os canaviais é lugar onde acumulam canas desprendidas dos pés, arrastadas pelos ventos, fáceis de serem pisadas, que não têm nenhum valor comercial, são ali abandonadas. Mas Deus diz: essa cana me interessa, eu não a lançarei no lixo. Assim como está, eu servirei dela. O meu poder restaurador é maior do que qualquer conspiração. Deus tem poder de nos restaurar, ainda que você se sinta uma cana quebrada. Deixe Deus restaurar a sua vida, assim como fez na vida de Pedro. Não desista, não fale: vou pescar, eu abandonei tudo, eu não quero mais saber desse ministério, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber disso. Deus restaura as nossas forças, glória a Deus por isso. O pavio que fumega nos fala das forças que se esvaem, o fogo que se apaga, as vidas que outrora eram repletas de sonhos, de fé, de esperança, mas se perderam em algum lugar, chegando próximo ao fim. E nesse texto nós aprendemos que Deus não permite que encerre a missão de iluminar, antes fará reviver a nossa chama. Assim como Deus, assim como Cristo, Deus em Cristo, Cristo em Deus, restaurou a vida de Pedro, aquele homem desanimado, aquele homem que estava triste por um erro, por um pecado que havia abandonado. Deus o restaura, Deus o livra, Deus o levanta, Deus é o restaurador dele.
e fala no final: Pedro, segue-me. Você vai entender o que é esse amor. Você um dia vai viver o que é esse amor. Um dia ele fala até da maneira que Pedro ia morrer. Você vai morrer por esse amor. Mas será recebido no céu. Com graça. Com corpo incorruptível. Livre de todas as dores. Ouvindo: vinde bendito do meu Pai. Onde é o rio que cura todas as nossas feridas. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus restaurador. Que nós possamos aprender com a história de Pedro. A falarmos com Deus. A olharmos aonde nós erramos. Observar as nossas falhas. E nos consertarmos. Com Deus e com o seu próximo. Faça isso ainda hoje. Talvez você esteja com uma dorzinha no teu coração, magoado com alguém. Faça um zap. Dá uma ligação. Bata um papo. Faça um braseiro. Faça um churrasquinho.